Okay, good morning, everyone. So this Bom dia a todos. Essa apresentação vai resumir brevemente o processo e resultado do meu país, onde se aplicou fundo de cap. supported 8 countries, including Sierra Leone. Apoiamos 8 países: Nigéria, Ruanda, Nigéria. Tem algumas atividades de 0 doses. Isso tem que ser proporcional. Na verdade, foi muito fácil. Primeiro, uma revisão. Porque qualquer criança que não tenha recebido Correlated with survey data. essas pesquisas e dados de modelos. Isso informou a prioridade dos distintos, onde as interações com as partes interessadas se deram em base às crianças com 0 doses. Logo se fez uma avaliação desse destino de prioridade para conseguir mais informações sobre quem são as crianças 0 doses dessas comunidades e por que segue sendo 0 doses. A avaliação se deu com a equivalência dos gerentes EPI a nível das instalações com os profissionais da saúde da comunidade. Sabemos que os limitantes que não podemos falar diretamente com os cuidadores para atender a barreira de imunização. Finalmente, se deu um trabalho a nível nacional com as equipes de EPI, os sócios, incluindo CSOs, para passar esses resultados dessas pesquisas e as interações com as partes interessadas. Logo se deu a intervenção que iria falar diretamente dessas lacunas encontradas nas fases anteriores como parte dessa aplicação. O propósito foi responder essas perguntas-chave proporcionadas por Gabi: quem são essas crianças 0 doses, quantos são, onde estão e por que têm 0 doses. Os resultados chaves caracteriza em 6 categorias. Primeiro, o acesso. O acesso, apesar que não é um problema de desigualdade, mas é um problema de muitos países, mas não é um problema de tantos países. Por exemplo, em 2021, uma pesquisa a nível dos lares viu que 75% das crianças de 0 doses viviam a 1 quilômetro de distância de instalações de saúde e os demais a 3 quilômetros. Gênero, como se mencionou, é um problema muito importante para alguns países, nas quais falamos, não sempre é um problema. Assim que é importante ter em mente. E algo que nos damos conta que visitamos países é que os países assumem que o gênero significa o número de crianças que recebem as vacinas. Assim que temos problema com gênero, porque vai mais adiante de somente a proporção da vacinação. Em algumas das intervenções que colocamos na aplicação, incluía o foco em ter sessões fixas, talvez nos fins de semana ou nas noites, para que os pais pudessem trazer as crianças, também ter sessões fora do trabalho com as mães. E um papel muito importante desse involucramento dos pais para tomar decisões sobre a saúde das crianças. Para que tivesse esse empoderamento de levar essas crianças à sua vacinação. Sobre os dados, sabemos que múltiplas fontes de dados, como abordamos, de estimar 0 doses, mas isso cria muita confusão. Priorizar distritos também vai ser um processo dinâmico em base a qual fonte se escolhe utilizar. Também tem que ter em mente que tem crianças que nunca são incluídos em certas áreas porque não foram introduzidas ao sistema de saúde. Para a continuação do cuidado, teve uma revisão dos países de África, encontrou que 60% dessas mães 0 doses receberam serviços pré-natal. Isso cria uma lacuna na continuação, onde as mães não deram seguimento depois do parto para se assegurar que as crianças receberam a vacinação DTP.
Para o envolvimento do acesso, havia muitos trabalhando com países em programa de imunização, mas se deve alavancar acesso às comunidades para poder chegar à população de 0 doses. Para motores de 0 doses, encontramos que tem diferentes motores e se baseia mais em lacunas de conhecimentos e as oportunidades para que os pais levem a seus filhos para a seguinte dose. Isso cria um grande desafio. Isso inclui falta de profissionais de saúde, falta de abastecimento de vacinas e longas filas de espera. Novamente, prioridade de interações com os cuidadores é algo que não tivemos tempo de fazer, mas foi incluído como uma das atividades de planificação e aí consegui esse trabalho. Também é desafiador desenvolver intervenções específicas para 0 doses, especialmente por capacitação de recursos humanos, porque sempre tem um medo de duplicar essas atividades em aplicações onde estão recebendo financiamento. Se requer mais experiência no campo e mais informação para interação óptimas com CSO e conhecedores do projeto, e mais informações necessárias sobre 0 doses, como pode ser aplicado em diferentes idades. E quero terminar dando agradecimento ao Ministério de Saúde e aos equipamentos de nossos países, aos nossos sócios, aos nossos CSOs e a Gavi. Muito obrigado. Good morning, everyone. Bom dia a todos. Acredito que ontem, quando o Tom apresentou, que estava acusando a Air France por perder sua bagagem. Mas eu entendo, porque aconteceu comigo algo similar. Bom, vamos começar. Não quero dizer, mas tem uma organização que vai dar $10 e vai pedir que faça um estudo que custa $50 mil. Assim como começamos nosso trabalho em 2015, apesar de ter muito pouco dinheiro por parte de Gavi, e desculpa por haver dito isso, para explorar as razões por ter cobertura de imunização muito baixa em certos distritos, e os resultados são impressionantes. Na cidade, encontramos 14% de crianças que vivem a 1 quilômetro de distância de um centro de saúde, mas não teria nenhuma só dose de vacina. E o mesmo aplicava para uma ilha de pescadores onde havia 1.000 crianças, quase 1.000 crianças que não haviam recebido nenhuma só vacina. E nessa ilha encontramos crianças até de 10 anos. Essa experiência nos mostrou que tem tantas oportunidades em tantas comunidades de Camerun. Na realidade é que com $10 não podemos estimar e nem quantificar em comunidades, em crianças de Camerun, de ter uma população de quase 500 mil. Assim que utilizar outra abordagem, utilizar outras pessoas, com tecnologias, rede para triangular dados de diferentes fontes para responder ante o sistema. Onde estão essas crianças? Quantos existem? E o seguinte é alavancar algo que já falou a OMS, nas quais são os motores sociais, para explorar essa razão pela qual estas crianças seguem não vacinados. E nos damos conta de que mais de 230 mil crianças de Camerun não receberam a DTP-1. E sobre 60 mil crianças não estavam imunizados. E quanto menos dados e calculando a cobertura, coincide
E ao explorar essa razão pela qual encontramos esses resultados, e somente concentramos nessas regiões aqui e de aqui e no centro, e queríamos entender as diferentes razões pelas quais não estão vacinados, utilizando a estrutura da OMS e identificando temas relacionados com percepção da segurança das vacinas, esterilização, normas sociais e familiares, como, por exemplo, conseguir aprovação da sua comunidade, ou crenças religiosas. E durante esse processo fizemos uma grande determinação para conseguir essa aprovação, para que essas crianças foram vacinadas. E também está o tema de trabalhadoras de saúde. E na maioria dos casos, as melhores pessoas para aplicar essas vacinas são as mulheres. Particularmente, pode ser um problema em comunidades muçulmanas onde as mulheres não podem sair, senão que tem que receber algum tipo de aplicação de vacina na sua residência. Em motivação, em algum desses contornos, particularmente nos fatores rurais, as comunidades não podem viajar distâncias longas para que as crianças sejam vacinadas. E os tempos de espera também é outro tema para receber essa vacinação. E também outro fator que nos trabalhadores de saúde que estão manipulando telefones e outras coisas. Para nós, isso nos abriu os olhos. Esse caso de Cameron, sabe, para receber fundos, recursos de Gavi, só quero concluir dizendo que fazemos um trabalho muito importante na maioria do tempo. Não investimos tanto tempo, documentos melhores, seleções e práticas para repetir. Não são muito bons fazendo isso. Isso nos fez saber pela Fundação Melinda Gates e por Gavi. Porque também está interessado em entender as lições e os métodos utilizados. Mas eu disse, se nos dão $10, como esperam que possamos escrever um manual e um manuscrito? Na próxima vez tem que pagar. Assim que agradecemos muito essa iniciativa e esse é um chamado humilde para todos que estão aqui. Vamos trabalhar a favor da nossa população. Porque de verdade podemos entender que estamos todos fazendo, quais são as melhores práticas de lições para as cidades. E a OMS tem que estender esse alcance, porque a maioria das pessoas se focam na implementação. Necessitamos ter táticas, técnicas e estratégias, não somente aplicar essas vacinas. Esse aspecto é o que salva as vidas. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenha feito o melhor possível para passar esse tempo. Should I start? All right, good morning, everyone. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês apresentando em nome do Hub de Aprendizado da Gavi Zero Dose. Para quem não sabe, eu tenho os objetivos de alto nível da Zero Dose para a abordagem dessa desigualdade em crianças não imunizadas.
esse grande objetivo nos últimos meses, meus colegas e eu fizemos 4 avaliações de imunização. Uma para cada país: Mali, Bangladesh, Uganda, Nigéria. E essas paisagens têm o propósito de ajudar a entender o contexto da imunização único desses países, prevalent para identificar as atividades de intervenção e apresentar esses resultados a nível de país. Em resumo, nós estamos vendo os recursos disponíveis, pesquisas desses 4 países para poder entender melhor o contexto da zero dose no país com as evidências e logo identificar as áreas onde a gente poderia ter umas lacunas na pesquisa e aí então poder dirigir os esforços de programas. Bom, para conseguir essa evidência nesses pontos, a gente fez uma revisão da literatura e análise de dados secundários, usamos todas as fontes que a gente conseguia, isso que quis dizer, então, literatura, internet, recursos governamentais, páginas de internet, documentos da Gavi, tudo que a gente pudesse achar para poder entender o sistema de imunização e logo a gente fez uma análise de dados de múltiplas fontes, dados da OMS, DHS, entre outros. Tivemos um grande domínios que foram do nosso interesse, a gente que estavam interessados na cobertura da imunização, taxa de imunização nesses países, a igualdade da imunização e também o que tão igual é a cobertura de imunização no ambiente e também recursos humanos, RH. Quantas pessoas ajudam a aplicar a imunização, financiamento e políticas nacionais e, finalmente, a estrutura do sistema de saúde. Em base a essa evidência que a gente coletou, pegamos alguns resultados nesses países e vimos algumas lacunas também que representam possíveis áreas para uma maior pesquisa. Isso parece óbvio, mas é importante saber o contexto da imunização. É muito diferente em cada um desses países, mesmo dentro dos mesmos países, de região a região, de distrito em distrito, vocês vão achar barreiras de imunização. Esses fatores também de criança de zero dose também é diferente e é importante também aprender do passado para poder ajudar na guia desses programas no futuro. Bom, como eu disse, temos desigualdade na cobertura da imunização, e por fatores geográficos, socioeconômicos, grupos de etnia, e zero doses também que vão variar de país em país. A evidência estão limitadas com relação à qualidade da administração da imunização e para poder identificar a localização exata dessas crianças zero doses. Temos a qualidade, a precisão dessas informações, principalmente nos níveis mais baixos do sistema. Também não tivemos muitas pesquisas que possam nos mostrar a barreira da imunização, quais são esses desafios que essas equipes acham quando apresentam os dados. Por exemplo, a gente viu no contexto que se usam dados de papel, e não entendemos como esses dados em papel se faz a gestão desses dados em papel, qual a qualidade desses dados, são áreas que a gente poderia melhorar no futuro. Outra lacuna muito grande, isso já foi dito, e eu até poderia desagregar esses dados, mas eu não tenho tempo para isso. Aqui temos dados de cobertura da imunização em diferentes demografias, por exemplo, minorias, refugiados, e em lugares afetados pelos conflitos e mudança do clima. A gente não tem uma cobertura confiável para esses grupos e também a gente não tem os dados de qualidade para poder ver quais são essas barreiras da imunização e os motores da imunização. Quando a gente olha também
nas políticas nacionais com relação à imunização. Achamos, então, também que cada país tem estratégia que apontam a uma cobertura de vacinação. Cada país tem políticas e estratégias que apontam para a vacinação, mas nem sempre é usado o idioma das crianças com 0 dose. Então, temos sim um compromisso pelos países para aumentar a vacinação, e a gente sabe que se envolvem de forma muito ativa os governos e as partes interessadas. Também achamos que temos dados limitados para poder ver os recursos necessários para poder ver como estão os serviços de imunização nas áreas um pouco mais longe. Temos também uma racionalização das pessoas versus as pessoas que poderiam atendê-las. Precisamos também fazer uma programação para recursos humanos, para melhorar a tomada de decisão e como treinar as equipes. Agora a gente também temos esse QR Code para que vocês possam ver os panoramas dos diferentes países, Bangladesh, Nigéria, e proximamente vão estar publicados. E muito obrigada pelo seu tempo. Thank you. Thank you. That was a fascinating. Obrigada, foi uma excelente apresentação. Salva de palmas para eles. Agora, a gente tem 2 pessoas na parte de trás. Por favor, a essas pessoas que estão atrás, eles têm microfone. Se vocês têm alguma pergunta para os palestrantes, por favor, façam suas perguntas, se apresentam e podem aqui ver os nomes dos palestrantes. Levante a sua mão se vocês querem fazer alguma pergunta. No entanto, eu vou começar com uma pergunta. Há muitas, mas eu vou deixar algumas para o público, tá? Então, a primeira pergunta que eu posso pensar, se a gente está fazendo o suficiente com os nossos programas, com a conscientização do gênero, o que mais que a gente poderia fazer? Não, a gente não está fazendo o suficiente. Eu acho que nessa área de avaliar as barreiras de gênero e a igualdade, temos um foco muito forte da Unicef, nossos parceiros, e Melinda Gates, Gavi, OMS e as diferentes parceiros que a gente tem. E os nossos parceiros é um tema que a gente está prestando atenção nesse momento, mas não é suficiente. Vocês escutaram dizer que eu acho que a gente nem tem um conhecimento, somos analfabetas ainda. A gente precisamos nos educar primeiro, mas desde esse ponto de vista tem muito por ser feito para quebrar essas barreiras. Isso daqui está começando, mas como eu disse antes, as diferentes propostas da Gavi não são suficientes em movimento com a implementação para poder adaptar os serviços a criar uma conscientização baseada no gênero, uma formação baseada em gênero. Devemos ter maior ação, que deve iniciar desde nós e obtendo maior conhecimento e tendo essas conversas que nem hoje, com todos os nossos parceiros, principalmente, e encorajar o pessoal, as equipes nos países, para que se possam conscientizar também. Temos uma pergunta de alguém? Oi, eu sou um consultor. No tema, eu percebi, temos um foco muito interessante com os denominadores. Por exemplo,
as crianças listadas nos registros, como se registram nos serviços de saúde. Mas tem alguma coisa mais que possa ser feita para poder passar a outro programa? Não só vacinação, mas vitamina C, vitamina E, ver outras fontes de informação. Isso se percebeu, Nancy? Mas ver se a gente pode estender essas iniciativas em outros serviços. Essa é a pergunta. Obrigada, é uma boa pergunta. Eu acho que isso fala da importância da integração. Como eu disse ontem, a imunização não pode trabalhar sozinha, devemos capitalizar outras oportunidades, outras coisas que a gente tem pensado fazer também. Agora que a gente tem a vacina da malária, está sendo apresentada, as doses em alguns países, a ideia é que os pais possam reconhecer a importância que é a afetação da malária na vida dos seus filhos. No entanto, esse tipo de conhecimento não pode ser tão claro para outras vacinas. Enquanto eles vão para colocar a vacina de malária, a gente pode aproveitar para vacinar com outras doenças ou dar outros serviços. Obrigada. Eu acho que é uma pergunta muito importante. Isso tem a ver a poder fazer essa descoberta de como estabelecer uma associação com organizações como a UNFPA e a UNICEF, e também poder ter um entendimento de como é importante, do porquê é importante em países em desenvolvimento, e também como é tão difícil ter uma quantidade exata das populações e quais são afetados de forma política para poder ter um resultado na agenda global. Então, é muito importante falar com os políticos para poder permitir aos países terem esses dados exatos da população em cada um dos países e também como a gente poderia melhorar essa situação e poder ter certeza que cada pessoa da população tenha uma forma de identificação, principalmente nos centros de saúde. Temos muitas coisas por serem feitas ainda, e a gente precisa focar desde uma perspectiva global e como unir essa força global para que seja uma agenda global. E poder integrar e poder fazer uma integração com os sistemas de governo. Isso vai ser um pouco mais difícil em países em processo de desenvolvimento, mas pode ser feito sim. Ok, muito obrigado a todos os palestrantes, foi maravilhoso. Isso é o que você disse no final da sua resposta, foi um chamado à ação. E eu tenho muitas perguntas ao respeito. Alguns desses cursos que vocês falaram estão focados aos membros de implementadores ou a algum nível específico, porque o primeiro passo é a educação, certo? Nossa educação. E é um desenho de cursos unicamente para conscientização ou para tomada de ação. Eu gostaria de entender um pouco sobre os cursos, se são acessíveis e se estão desenhados, se o design foi feito para qualquer nível de pessoa no sistema ou só para os tomadores de decisão. E o que a gente percebe também quando a gente pega esses cursos é que esse trabalho é motivacional, mas também como a gente poderia aplicá-los de forma prática. E para nós que estamos aqui hoje, nós precisamos saber se a gente está compartilhando esses cursos, com que pessoas a gente pode compartilhar esses cursos e o que a gente poderia fazer para incentivar esse chamado da ação e passar esses cursos. Obrigada. Parte interessada para a imunização, seja a nível nacional ou internacional.
Não é para uma instituição de baixo nível, é prático e construi o conhecimento acumulado de como vocês veem os dados segregados e como se faz uma análise de gênero. Fala da conscientização e os tipos de barreiras que a gente precisa procurar. Também ensinam as ferramentas de como fazer esses análises de gênero, quais são os indicadores de gênero para poder fazer a medição e o que a gente precisa fazer. Então, esse curso é o primeiro passo, vamos dizer assim, para que as partes interessadas de imunização nacional e internacional sejam alfabetizados, né? Mas não é suficiente. Mas eu acho que para levá-lo ao seguinte nível, todos os trabalhadores da saúde precisam procurar essas iniciativas por eles sozinhos. Então, a gente tem outro projeto também com o Instituto, com entidades que a gente está trabalhando, um curso de bolsistas 2020 para o 2030, e a gente está pegando esse curso para que eles queiram fazer esse curso e poder implementar. Então, daí é que chega o produto para poder chegar aos trabalhadores de saúde locais. Então, tomara que isso tenha respondido a sua resposta, a sua pergunta, perdão. Agora, eu me dedico à imunização. O ponto desses dados que você proporcionou, que 60% dessas mães, eu queria saber se vocês têm alguma análise qualitativa de poder entender como os serviços e as experiências em si, e como essas visitas ajudam a transformar em um desejo de poder voltar a esse centro de saúde para poder vacinar essas crianças, porque eu acredito que aqui se tem oportunidade para poder entender como o compromisso com as comunidades. Faltam aqui um laço como tem submetido com o programa de vacinação, e tem diferentes temas relacionados à experiência de serviço, já seja conhecia o cuidado de gravidez, pós-parto. Como podemos melhorar esses pontos para poder conseguir dados qualitativos? Desafortunadamente, nós não podemos falar diretamente com as mulheres sobre as avaliações qualitativas. Isso tem sido uma excelente pergunta para responder, porque nós sim sabemos que a experiência que eles têm, isso dito que vai depois passar depois que aqui nós temos, mas temos que falar com os cuidadores a níveis locais para enfrentar isso e ter um dado qualitativo que temos agora mesmo. Obrigado, Lisa, por essa pergunta. Temos muitas coisas que explorar. Não podemos dizer que isso não saiu à luz do dia na investigação, porque não se fez o tema qualitativo. Meu nome é Dartelip Neganichet. Muito obrigado pela apresentação, muito inspiradoras. Nós estamos apoiando diferentes países de pronto aplicações de BP. Acredito que um aspecto crítico desses processos era poder entender até que ponto os países podem aceder ao conhecimento de diferentes estratégias equitativas. Agora mesmo nós levamos esse exercício de poder analisar onde e quantos existe e por quê, e que atualmente nós temos requisitos de CAVI e poder introduzir na inovação
e enfoque nessas crianças que agora mesmo estão deixando-nos atrás. Desafortunadamente, nós temos acesso a esses focos, assim que trabalhar com diferentes países nos pode ajudar a poder levar um contato de diferentes grupos e minorias. Acredito que talvez, não sei quem poderia apoiar nesse foco e que poderíamos ter acesso que os diferentes países vejam diferentes intervenções e como se vê num país ao outro, que esse é o ponto-chave. Eu acredito que nosso colega falou da necessidade de poder transformar investigações ou avaliações, até experimentar diferentes intervenções em projetos e produtos concretos. Atualmente não temos esse processo e acredito que isso foi uma pergunta como nós, em conjunto, podemos trazer aos países essas inovações ou diferentes focos que venham de outros países para que possa verdadeiramente apoiar todos esses esforços e iniciativas. E essa seguinte pergunta está mais relacionada à pergunta relacionada à igualdade de imunização e à cobertura. Eu acredito que trabalhando com os países, a primeira reação a nível de país, para os sócios dos países, implementadores, quais são esses pontos de gênero? Temos a cobertura de imunização. Acredito que esse conhecimento era tão baixo. Acredito que é uma debilidade que nós verdadeiramente temos que acelerar esse processo. De não necessariamente educar, mas que genuinamente apropriar com o processo de desenhar ou co-desenhar a intervenção de igualdade com investigações e com as comunidades em si. Outro caso, não tenho nenhuma solução do que estou falando. Somente acredito que é algo muito importante que temos que fazer. Talvez nós temos que unir forças para poder conseguir isso que aconteça. Muito obrigado. Muito obrigado. Para mim também, falar com o aspecto da generosidade e as aplicações de gênero para mudar. Sentimos uma aplicação bastante robusta. Quando tem um comentário de Gavi, acho que as áreas foram apresentadas sobre os diferentes focos e a área de gênero. Isso é muito que acredito que foi uma grande melhoria, porque fiz algumas recomendações dessa aplicação. Acredito que o ponto que você falou é muito importante. Acredito que para poder que os países levem em consideração os aspectos da agenda, tem que ver o tema dessa aplicação, porque de uma maneira de ver como impacta esses serviços. Assim que se não faz nenhum sentido comprometer os nossos trabalhadores aqui, se não estão alfabetizados, nós temos que aprender essas coisas também, no campo diretamente, no contexto é sempre diferente com as nossas populações de 0 doses, em crianças, nós não necessariamente necessitamos inovação sofisticada. Essa é a minha experiência particularmente. Algumas das coisas que temos tido em Camerun, em uma das ilhas malucas, na ilha de pescadores. Aí temos outra organização que é a Unesco, quando entregamos vacina de altas às comunidades, você necessita uma lancha com motor para transportar mais diretamente nas casas das pessoas, mas na realidade que poder manter essas lanchas motor é muito difícil, custa $7.000 para essa lancha, e depois é proibido usar por essas áreas, são coisas sustentáveis. Temos que pensar e nos dar conta como nós podemos fazer que esses produtos e serviços básicos cheguem a essa comunidade com os meios de transportes apropriados. Às vezes, ter $5, comprar vacinas, dentro de saúde, e assim que vezes temos que pensar como a comunidade genuinamente opera dia a dia e temos que pensar como nós chegamos a esses focos e essas oportunidades para poder entregar
do nosso ponto de vista de saúde a todo mundo, mas dentro do próprio contexto da comunidade. E quando nós falamos sobre a aceitação no segmento, não acredito que não tem inovação sofisticada. E como os políticos conseguem comida? Como conseguem comida essas comunidades? Essa estratégia que isto utiliza não é nada coisa sofisticada, não é nada tão complicado. Assim que nos fica para nós estudar essas estratégias e poder contextualizar a cada comunidade. Acredito que nós, atualmente, temos alguma facilidade no projeto que nós estamos desenvolvendo de 5 diferentes modelos, quais são os modelos apropriados e o custo efetivo para poder chegar sustentavelmente a essas crianças nas diferentes comunidades remotas, nas ilhas e demais. E também acredito que nós temos muitas coisas que compartilhar, que não acredito que necessite tantos recursos, mas são coisas bastante fáceis de replicar e fazer. Muito obrigado. Por favor. Falando desse recurso, para responder essa pergunta, com seu aprendizado de múltiplos países, que é o mais poderoso asseguramente. O aprendizado, pares. Assim que existe uma comunidade de prática de 0 doses. E se eu posso entrar nesse sítio do TechNet, eu envio esse enlace falando que me ajude. E nesta comunidade de práticas, se tem dado muitas conversas entre vários países de lições compartilhadas para essas crianças de 0 doses, incluindo lições, exemplos práticos de áreas temáticas. Acredito que tem que ingressar e fazer parte da comunidade, mas honestamente é um bom recurso. O segundo recurso está em TechNet. E vimos na OMS, e temos que criar mais guias aqui. Vimos todos os recursos e dizemos que talvez temos que estruturar esse acesso a diferentes guias de 0 dose que temos no mercado. Assim que em TechNet tem um portal onde colocamos no chat, onde pode fazer uma pergunta e logo ele vai dizer essas são as pessoas e os recursos que nós pessoas são recursos que tem que buscar para poder ter acesso e trabalhar de uma melhor maneira nesse tema de 0 doses. Isso era para responder o que você perguntou. Bom dia. Muito obrigado pelas práticas da apresentação. Meu nome é Nicolas, sou especialista em saúde digital para a Latinoamérica. Me interessa particularmente a divisão gênero e desigualdade, onde as mulheres são impactadas pela imunização e a tecnologia. Tem ferramentas que são utilizadas com mais frequência e para as mães e os cuidadores, como podemos ter acesso às plataformas e informação de imunização. Para vocês, essa é uma área na qual a OMS está interessada em estudar mais profundo. Era mais um comentário que uma pergunta, verdade? Eu diria assim, definitivamente, você é esperta, mais que eu. Eu acredito que tem a razão, tem que ser explorado. Se essa é uma dessas barreiras, eu acredito que o que eu apresentei é que todos que conhecemos saúde pública acesso à informação. É uma base. É uma das bases. Ter lugar de promoção em mulheres, de compartilhar informações de forma segura, mas também ferramentas mais modernas, digitais, para poder transmitir e compartilhar de maneira mais rápida mensagens de saúde. Isso é uma das ferramentas de identidade que se busca. Bom dia, meu nome é Modibo, venho do Instituto de Burkina Faso. Muito obrigado pela sua apresentação. Gostei muito dessa parte que tiveram soluções, esses estudos sobre esse sistema de igualdade. Sabem que
as mães jovens não proporciona a cobertura total para a sua criança, mas não vê soluções que falam das escolas ou lugares onde estão fazendo esse projeto com um sistema de educação em geral. Para poder trabalhar melhor juntos para abordar este problema dessa desigualdade de gênero. Quero perguntar à MEC, ver se podemos começar uma discussão. Muito obrigado, tem razão. Isso não estava incluído como uma estratégia, mas não está nas nossas intervenções. Acredito que uma das coisas que podemos discutir no passado com os países é essa ideia de disseminação de informação sobre vacinação com irmãos que assim que estejam na mesma escola, quando é uma prática segura e assertiva. Assim que tem a oportunidade de educar a criança de secundária, que possa levar essa informação aos seus pais, para que possam sensibilizar seus pais sobre imunizar seus irmãos e irmãs mais pequenas, mas definitivamente que podemos continuar juntos. Um dos desafios, particularmente, em comunidades rurais, é que não tem centro de educação. As pessoas tipicamente não vão às escolas. Isso também é um chamado para tomar essas ações, para ver como os nossos sócios podem unir forças e nos assegurar que esses serviços sejam designados para essas comunidades. A nível de país, vai ser um foco muito setorial, que vai funcionar melhor, e temos que decidir como conseguir isso. Muito obrigado. Meu nome é Chisumalo Moui, do Centro Internacional de Vacina. Muito obrigado pela apresentação. Ao escutar essas apresentações, pensei em algumas das razões pela qual os trabalhadores de saúde com o tempo têm falado de razões pelas quais não podem vacinar as crianças, nas quais é simples. Para que se possa recompilar dados dessa estrutura de 0 doses, tem uma parte de advogar por recurso para implementar intervenções de 0 doses, e não tenho escutado ninguém nessa apresentação sobre inovação em direitos à segurança dos recursos domésticos para poder implementar essas simples coisas. Não coisas baseadas, mas coisas simples que vai fazer que chegue essa vacina, essas crianças. Não sei se tem ideias, é como podemos resolver esse problema de não ter, de que os trabalhadores de saúde não tenham recursos simples para que essas crianças recebam essas vacinas. Comment. Eu vou comentar, então. Não é baseado na minha experiência, mas eu vejo uma oportunidade, porque eu sei que Gavi tem colocado como uns 500 milhões de dólares para estimular essa conversa e o desenvolvimento de estratégias para chegar às crianças 0 doses. E um componente das estratégias em essas áreas, onde parte desses recursos vão ser designados para as comunidades que estão um pouco mais longe. A gente precisa pensar a longo prazo a sustentabilidade disso. E aí a gente precisa pensar no advocacy e como a gente poderia ajudar os governos para que as estratégias nacionais possam incluir esses orçamentos. É um tema que a gente precisa botar na mesa para que os governos possam investir de forma significativa com a Gavi para a redução dessas taxas a longo prazo. Temos tempo para uma pergunta final? Eu tenho uma. Bom dia, eu sou Brigo Buburi, da Unicef. Obrigada
por falarem de gênero na plenária, e isso daqui é muito importante quando a gente fala de gênero na imunização, mas desde o ponto de vista dos países, quando a gente precisa aplicar o ente de transformação de gênero, o gerente de imunização diz: esses são temas culturais e sociais que precisam ser mudados. E eu acho que esse debate sempre vai terminar ou acabar onde eu vejo um relacionamento direto entre as mudanças culturais e sociais. Isso tem que, a abordagem deve ser feita com ferramentas específicas, e eu vejo os links que vocês têm dado, mas a gente precisa também dizer que isso daqui não é um negócio principal, é o tema principal, não é um site, né? A imunização é o ponto de entrada para os temas de gênero, porque isso vai ter um impacto direto em todo o sistema de saúde. Então, é uma guia muito clara para os programas de imunização. Se a gente não tem essa disposição, não vamos ter uma resposta clara do que vocês querem que a gente faça. Bom, uau, boa pergunta. Como, na verdade, resolvemos o problema de gênero a longo prazo? E isso vai além do que a gente pode fazer. Então, vamos focar no que a gente pode fazer. Pegar esses primeiros passos que são necessários e fazendo uma análise de gênero, mudando os serviços pouco a pouco, planejando, com aprendizado, compartilhando informação, começando com pequenas coisas e logo a nível global, a gente poderia então demonstrar que essas lições aprendidas, que a gente conversou ontem, fazem em si uma diferença. Eu concordo muito com o senhor, vai além da imunização, é atendimento primário, serviços da saúde, isso chega até o nível político, as leis e uma construção social muito maior e uma mudança também na percepção. A gente está numa viagem longa, né? Mas se a gente não inicia, não vamos chegar a nenhum lugar. O programa Polio começou primeiro, de forma precoce e começou com coisas pequenas, tendo certeza, então, de que os trabalhadores de saúde fossem aceitos pela comunidade, chegar aos lares, aplicar as vacinas in situ, pequenos passos, mas sem deixar isso de lado. Eu sei que a gente tem muitas perguntas, mas a gente precisa finalizar. Eu passo a palavra a Helena para os comentários de clausura. Gostaria de alguma coisa que as pessoas se levem dessa apresentação, que o público se leve? Sim, eu acho que a minha apresentação teve mais perguntas do que resposta, mas a conclusão do trabalho que a gente fez é que a gente tem muito para ser explorado, muitas coisas que a gente não tem pensado, muitas lacunas, e vai além de nível do país, isso é regional. Tem comunidades muito pequenas e temos muitas coisas por serem feitas. Eu quero que todos se levem dessa apresentação. Não temos feito nem a metade do trabalho que a gente precisa fazer. Então, obrigado. Para mim, temos duas coisas. Primeiro, a importância de ser rápidos, efetivos, o conceito de não deixar ninguém para trás foi identificado, adotado em 2015, mas por que a gente teve que esperar 7 anos para poder ter essas conversas e esses debates? Então, a gente precisa responder as perguntas e começar a pensar num conceito real e sério. E a segunda conclusão poderia ser também isso, principalmente da Gavi, como conectar esse conceito de sustentabilidade com os aplicativos e como os países podem, de forma
de melhor forma sustentar esses investimentos de Gavi e Unicef precisam interagir com os países de como manter esses investimentos, porque senão esses 500 milhões de dólares não vão criar um impacto significativo nos países. Para mim, a principal conclusão seria que durante muitos anos nós conhecíamos as respostas de quem, quanto, porquê, mas eu acho que a quantidade de análise nem a visita dos países vai mudar a informação que a gente tem, mas o realmente importante é o que a gente faz com a informação. E aí é onde as intervenções e aceleradores de igualdade nos países devem ser implementados. O que funciona, o que não, como ajustar essas intervenções e continuar implementando-as no campo. Isso vai passar informação e vai mudar o jogo para essas comunidades. Se eduquem com os temas de gênero, sejam curiosos, porque temos um grande potencial aqui que a gente não tem explorado. Muito obrigada a todos. Isso foi rápido e conciso. Muito obrigada.